produzir não é uma tarefa fácil, ainda mais no cenário do agro que nunca para. Aqui, a gente está começando mais uma safra do Cealba e já visualizamos muitos desafios, mas a gente está aqui para falar sobre as soluções. E é por isso que eu vou conversar hoje com a Beatriz, que vai representar a Stoller. Beatriz, por favor, comece se apresentando para a gente. Eu sou a Beatriz, sou RTV da Stoller no Cealba. Eu faço Alagoas, Sergipe e Bahia. Dou todo o suporte para a equipe da Agrocana e para os nossos clientes finais do nosso segmento de trabalho. Então, nutrição, fisiologia, a linha de adjuvantes e alguns produtos específicos biológicos. A gente vem trabalhando em parceria, né, desde o final de 2023 e viemos crescendo dentro desses anos, incorporando mais produtividade para os nossos clientes e justamente buscando superar essas adversidades e esses desafios que a gente sabe que são crescentes e que todos os anos são diferentes, modificam, mas a gente não pode ficar preso a eles, né? Então, a gente vai para cima mesmo para enfrentar e conseguir superar. Exatamente. E durante esse tempo de parceria da Stoller com a Agrocana, você consegue destacar já alguns cases de sucesso? Com certeza. A gente está inserido numa região, né, que tem grandes dificuldades, assim, algumas limitações operacionais, algumas limitações frente a clima, algumas limitações frente a crédito, né, financiamento. Isso impacta bastante para o nosso cliente. Quando a gente olha para o que é que a gente consegue ajudar ele nesse sentido, tem alguns desses pontos que são possíveis que a gente interaja. Então, desde o início da parceria, é nítido o quanto a gente conseguiu, principalmente frente a dificuldades climáticas e operacionais, fornecer mais aparato mesmo para o cliente. Então, seja passando pelos períodos de veranico, que são sempre uma grande dor para o nosso cliente aqui, mas a gente consegue e vem conseguindo, né, preparar a planta melhor para esses momentos, seja para facilitar o operacional dele, que tem uma janela extremamente curta para fazer manejo, com uma quantidade grande e extensiva de produto. Então, isso é uma dor constante dele e que a gente, por ter produtos que a gente não está falando somente em qualidade para a planta de absorção, mas também em qualidade de tecnologia, de processo industrial, que dá muito mais segurança para ele e de não ter nenhum problema e poder fazer aquela aplicação segura, sem sombra de dúvida, é muito bom de ver que o próprio cliente traz isso para a gente e compartilha. Então, a gente, nesses últimos anos, vem crescendo, inclusive, em número de clientes atendidos, muito por essa boa, a própria canda, né, que o cliente faz. Isso é muito importante para a gente, porque é o nosso foco. Sem o cliente, sem ter o foco e a centralidade nele, nada faz sentido. A gente faz tudo pensando que ele mesmo tenha uma boa experiência. E aí vem esses cases que nos fazem muito felizes, né? De ver que o trabalho dá certo e cresce. Se não fosse assim, a gente não tava conseguindo elevar, né? Verdade. Vamos falar sobre as expectativas para essa safra? Bora. É, quando a gente compara com os últimos anos, são mudanças muito grandes. Em 2025, a gente teve um cenário climático completamente diferente de 2024, que teve um grande impacto para a produtividade das culturas. Em 2026, a gente tem algumas peças mudando também no mercado, que estão trazendo um pouco de estabilidade para o cliente, principalmente frente a financiamento bancário, que traz grande representatividade do perfil do produtor nosso e que traz, de fato, um pouco de nebulosidade para ele, como é que ele vai conseguir passar por essa Temos safra. alguns desafios. Exato. E frente a clima, frente a preparo do solo, frente a questões de plantas daninhas, híbridos, isso tudo está bem fresco e sensível para o produtor. Então, a gente tem uma expectativa de uma safra que não vai ser uma safra fácil, como todas. Estamos apreensivos frente a condições climáticas, como é que vai ser, como é que elas vão se comportar, né? Se vamos ter um inverno que vai ser mais curto, que vai chegar na hora que a gente tem a expectativa ou não. Então tá todo mundo meio apreensivo nesse quesito. Mas a gente sabe que, mesmo com todas essas interrogações do que pode vir a acontecer, o nosso jogo é estar do lado do produtor pronto para quando o que tiver que acontecer, aconteça, a gente consiga dar o suporte para ele. Beatriz, com todos esses desafios tão bem delimitados, né? Como é que a Stoller chega para tá na linha de frente com o produtor?
Eu acredito, e é uma conversa que a gente tem muito como parceiro mesmo, né, Stoller Agrocana, que a gente vai precisar estar 100%, como eu falei, junto do produtor, do lado dele. Então, a nossa grande linha de raciocínio é que pelos desafios que vão aparecer, climáticos e dos híbridos, né, de conseguirem mostrar o potencial produtivo, vai ser essencial um manejo hormonal aliado a um manejo nutricional bem feito. Isso é, assim, indispensável. Se a gente sabe que vai ter dificuldade com o clima, se a gente está fazendo, o cliente está fazendo um investimento grande em semente para tentar ter um potencial produtivo mais elevado, não faz sentido que ele faça todo um aporte financeiro numa semente de qualidade e que não olhe para o outro lado do manejo para conseguir viabilizar a produtividade e o potencial produtivo da planta. Então, é essencial e o nosso foco 100% no manejo hormonal aliado ao nutricional. O nutricional não só como base, de fato, de comida para a planta, mas como algo essencial para a produtividade, para balanço nutricional, para balanço fisiológico da planta, e o manejo hormonal, que de fato é o que dita tudo para a planta. Se a gente não tem certeza de como vai ser o clima, se a gente não tem certeza de como vai se comportar a chuva, sem sombra de dúvidas, a gente tem que passar a mensagem para a planta de que, ó, pode estar difícil, pode estar ruim, mas segura a onda e vamos produzir. Porque, de fato, quem precisa da rentabilidade do dinheiro no bolso, no fim da conta, somos nós. Então, a gente não pode deixar na mão da planta que ela faça o que ela acha que é melhor frente ao que ela está observando. Sem sombra de dúvidas, são os dois pontos principais. Excelente. Vamos falar de portfólio. Quais são as ferramentas que você destaca aqui para a região do Ceará na cultura do milho? Nessa lógica do manejo nutricional e hormonal, nós temos 4 grandes jogadores ali na linha de frente, né? Quando a gente pensa em manejo nutricional, a gente não pode abrir mão de starter manganês, que é um produto consolidado no mercado há mais de 20 anos, um produto que entrega mix de micronutrientes com a segurança total de nenhum problema em mistura, de nenhum problema no operacional do cliente e, o mais importante de tudo, disponibilidade e absorção. A gente aplica com a garantia que aquele nutriente no farm vai chegar para a planta. Quando a gente olha para uma outra vertente, a gente tem um produto para absorção nutricional de nitrogênio, que é o principal nutriente para a cultura do milho. E a gente tem grandes limitações aqui quando a gente pensa nas adubações que são feitas para esse nutriente. A gente sabe que o que é feito não é suficiente em solo. Então, a gente precisa garantir a melhor absorção para ele. E aí, a gente vai trabalhar o celerate, que é a base de micronutrientes molibdênio, para acelerar a absorção do nitrogênio. E a gente vem com um outro lado biológico, que é o Gluene, que é um produto, uma bactéria que capta o nitrogênio do ar e transforma isso para absorção para a planta. Então, é uma tecnologia completamente disruptiva, uma tecnologia que ninguém jamais imaginou que isso poderia ser feito, mas que é sustentável, é biológico e que consegue agregar para o sistema produtivo. Então, é essencial e uma outra ferramenta que pode ser trabalhada para manejo nutricional específico nitrogenado. Quando a gente vai para o hormonal, a gente não pode, de maneira alguma, deixar de falar do Stimulate, que é o carro-chefe da Stoller, é o produto que a gente foca 100% dentro da Agrocana. Os meninos fazem um trabalho excepcional com ele e é um produto que o cliente enxerga valor. Então, é o produto que entrega produtividade, é visual e que não tem igual no mercado. Então, ele faz o melhor para a nossa planta, ele faz o melhor para que a gente tenha mais produtividade. O Stimulate de maneira alguma, está fora do nosso jogo. E para fechar, a gente vem com o Relief, que também está no manejo hormonal, mas que vem com outro foco, que é um foco de sanidade para a planta. Então, todo um portfólio robusto que a Agrocana tem, de manejo químico, de manejo biológico, ele pode ser muito bem potencializado com a aplicação do Relief, que vem com ácido salicílico e faz com que a planta consiga passar por esses momentos de dificuldades frente, principalmente a doenças, de uma maneira mais efetiva, com mais resposta em campo. Então, são esses carinhas aí que a gente vai com tudo para cima, vamos com todo o gás, todo o foco, e que já temos resultados incríveis dos últimos anos e que, com certeza, a gente vai continuar escrevendo uma história aí de bastante sucesso. A ferramenta Stimulate entra em qual período da safra? A gente vem com o Stimulate na primeira entrada.
Então, a gente coloca ele logo de cara, porque é o momento que define potencial produtivo para a cultura do milho, em V4. Isso é comum, né, de entendimento. Então, se ali é onde eu defino a minha jogada e é onde eu defino tudo que vai acontecer para frente, faz total sentido que o principal produto que determina o comportamento da planta e tem capacidade de mudar o comportamento fisiológico entre nesse momento. Aí a gente entra com 250 ml por hectare de estimulante em V4, uma única aplicação para quem tem essa possibilidade. Para quem tem ainda a chance de fazer uma outra, a gente pode fazer uma segunda aplicação dela um pouquinho mais para frente. Mas essa de V4 é essencial, a gente não abre mão dela e que entrega bastante para a gente. Para ficar mais claro para o produtor, com tantas opções de mercado, por que escolher o estimulante? Porque a gente está falando do primeiro produto que existiu no Brasil sobre fisiologia de planta, o produto que foi capaz de inaugurar uma nova classe dentro do Ministério da Agricultura, um produto que tem mais de 30 anos de mercado e que até hoje nunca teve nenhum outro concorrente que tivesse a consistência e a estabilidade de resultado que o estimulante entrega, um produto que a gente sabe exatamente o que está colocando para a planta conseguir fazer a assimilação, e porque a gente não consegue uma coisa que existe e que não tem como a gente apagar em nenhum momento, independente dos anos que se passem, dos concorrentes que apareçam e de outros produtos que são bons em campo, mas que não consegue apagar, é a história. Então, a história que foi criada, a história que a gente construiu, que construiu junto, não foi uma história que foi feita só pela Stoller e que vem nos últimos anos sendo construída também com a Agrocana, isso não tem quem apague. E o resultado em campo é o que fideliza e é o que traz a percepção de valor para o cliente. E aí a gente pode chamar alguns nomes aí que trazem essa resposta, né? Excelente. Se você pudesse, Beatriz, dar um recado assim muito sério para o produtor, para como lidar, né? Sobre como lidar com essa safra tão desafiadora, o que você diria? Coisa que eu acho que é mais importante no cenário desafiador, principalmente dentro do Ceaba, com as limitações que existem, é capricho. A gente tem que ter capricho com as coisas que a gente faz. Nós temos as dificuldades, nós sabemos que elas vão acontecer, mas não dá para terceirizar as responsabilidades. A gente tem que ter comprometimento com as aplicações, a gente tem que ter comprometimento com as necessidades da cultura e não deixar para quando pode acontecer ou quando eu posso fazer isso. Prevenção, a gente sabe né? o que vai acontecer e a gente tem as ferramentas para fazer essa entrada. Entra em contato com a equipe da Agrocana, entra em contato com o corpo técnico, porque a gente sabe delimitar e dar o suporte para isso acontecer. Então, é capricho, é parceiro de confiança e produto de qualidade. Não tem erros. E é assim que a gente vai construir uma safra forte. Com certeza. Muito obrigada pela sua presença aqui Um no prazer. Agrocast, Bia. Obrigada. Seja sempre bem-vinda. E você, produtor, siga a Agrocana no Instagram e continue acompanhando as melhores soluções para a sua safra.